Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo tema, tá, gente? Nós vamos começar a entrar aí no magnetismo, tá? Com o intuito aí de chegar aí na parte do eletromagnetismo, tá? Tem a ver aí com eletricidade também, tá, gente? Depois nós vamos ver aí os conceitos direitinho, tá? Bom, primeiro, falar de magnetismo, né? Ó, nós temos que começar a falar aí sobre os fenômenos magnéticos, né? Ó. Então, primeiro, pessoal, né? Ó, o que são esses elementos, né? Ó? Elementos como esse daqui, ó, certo? Elementos como esses daqui também, né? Ó, tá? O que vem a ser esses elementos aqui, né? Ó? Esses elementos eles têm uma propriedade, né? Ó, que é atrair pedaços de ferro. Tem muita gente que pensa que os ímãs atraem tudo que é metal, tá, gente? Mas é que quando você vê assim em construção, em residência, né? Muito dos metais são ferro, tá? Mas, por exemplo, tá, gente, ó, se você pegar, ó, esse metal aqui, ó, esse metal aqui, ó, não atrai, tá? Ó, o ouro, ele não é atraído por ímã, tá certo? Mas o ímã ele tem a capacidade aí de atrair ou outro ímã, né? Ou metais como o ferro, tá? Epa, esse ímã aqui é meio forte, tá, gente? Ok? Todos esses aqui são ímãs, tá, gente? Inclusive as bolinhas aqui, tudo são ímã, tá bom? Pessoal, então, ó, o ímã, tá, gente, ó, quando a gente deixa fagulha de ferro em volta dele, ó, ele vai formando essas regiões aqui, ó. Se vocês perceberem, tá, gente? Vai formando aqui umas linhas meio que imperceptíveis aqui, ó. Mas ele forma essas linhas aqui, ó. Tá? Percebam que nesses pontos a gente tem uma concentração maior dessas fagulhas de ferro aí, né? Essas limalhas de ferro que nós falamos, tá? Então esses pontos aqui, tá, gente, que nós temos uma concentração maior, nós vamos chamar eles de polos, tá ok? Esse ponto e esse ponto aqui, ó. Um deles vai ser o polo norte, outro deles vai ser o polo sul. A gente representa dessa maneira. Como que a gente sabe se é polo norte ou polo sul? Imagine, por exemplo, tá, gente, vocês sustentando um ímã por um fio, né? Que esse fio aqui, né, vai fazer com que ele gire, né, de maneira espontânea aí. Vai chegar a um determinado ponto que ele vai ficar em equilíbrio. A parte que aponta para o polo norte geográfico, nós vamos chamar de polo norte magnético. E a parte que aponta para o polo sul geográfico, nós vamos chamar de polo sul magnético. Tá certo? Aqui nós temos igual nas cargas elétricas, eu comentei com vocês, né, gente? Aqui nós temos a mesma coisa, tá? Polos que são diferentes, eles se atraem. Polos que são iguais, ó. Se eu colocar o polo norte se defrontando com outro polo norte, tá, gente? Ele se repele, tá? Então, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Pessoal, quando nós falamos assim no planeta Terra, né? O nosso planeta, tá, gente? Ele tem um campo magnético em torno dele. O eixo do campo magnético, tá, gente? Ele é um pouco inclinado em relação ao eixo de rotação da Terra. Então, o nosso polo norte geográfico, tá, ó, ele está um pouco fora do nosso polo sul magnético, tá? Gente, ó, lembra que eu falei para vocês, tá? Que a parte do ímã que aponta para o norte geográfico, né, ó,
É o polo norte da agulha. Mas quem que atrai polo norte, gente? Polo sul. Tá certo? Então, ou seja, é diferente o polo norte geográfico e o polo magnético. No norte geográfico, nós temos o polo sul magnético. E no polo sul geográfico, encontra-se o polo norte magnético, tá? Com uma pequena diferença, tá, gente? Uma pequena inclinação aí entre eles. Tá certo? As linhas de campo, tá, gente? Daqui a pouco eu vou comentar com vocês mais detalhado, mas as linhas de campo magnético, elas saem do norte do norte magnético, tá certo? Elas saem do norte magnético e vêm para o polo sul. Tá? Então elas fazem esse movimento aqui, ó. Tá? Seria algo mais ou menos assim, ó. Ok, ó? Por isso que você pega uma agulha, tá, gente, em qualquer posição, né, ó, do globo terrestre, tirando lá nos polos, tá, gente? Mas em qualquer posição aqui, qualquer continente, né, tirando a Antártida, né, ó, e o nosso polo norte, a agulha da bússola sempre vai apontar para o polo norte geográfico, tá certo? Por quê? Porque ela obedece às linhas do campo magnético. Tá? Então, se eu colocar aí uma bússola aqui nesse ponto, ela vai apontar para cima. Por quê? Porque as linhas de campo magnético ela, ela, ela aponta no mesmo sentido das linhas do campo. Tá certo? Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes aí para vocês. Uma outra característica de um ímã, tá, gente? É que não dá para separar polos. Se eu quebrar esse ímã ao meio, ó, vai surgir outros dois pedaços de ímã, só que nesses dois pedaços eu vou ter o polo norte e o polo sul. Polo norte e polo sul. Aí você fala assim, agora eu vou quebrar novamente esse ímã ao meio. Não tem problema, tá, gente? Ele cria polo norte e polo sul. Então nós falamos, tá, gente, que os polos de um ímã são inseparáveis, tá? Ó. Não tem como você separar polo norte de polo sul. Aí, tá? Os polos de um ímã são inseparáveis, tá? Não tem como você separar o polo norte do polo sul. Você pode ir quebrando, a não ser que você quebre a molécula dele aí para você. Só que daí você não teria mais o ímã no caso, não. Tá? Pessoal, campo magnético, né? Orientação do vetor, indução magnética, tá? Se eu tenho uma linha de campo magnético aqui, essa linha de campo magnético, ela vai ser o vetor campo magnético, tá, gente? Ele vai estar sempre tangente a essa linha. Então, por exemplo, se a linha de campo magnético faz essa curva aqui, ó, nesse sentido, ó, tá vendo aí o sentido da setinha aqui, né? O que acontece, ó? Se eu for representar o campo magnético em diversos pontos, eu teria que fazer aí uma reta tangenciando a essa curva, tá? O campo magnético, tá, gente? A gente representa pela letra B, certo? E qual que é a unidade? A unidade é o Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, tá certo? Que foi um engenheiro elétrico, tá, gente? Que estudou muito fenômenos magnéticos aí, tá bom? Então, por exemplo, né, ó, eu vou calcular o campo magnético nesse ponto P2, eu vou falar, o campo magnético deu 5 Tesla, né? Ok? Nós utilizamos essa unidade aí, tá bom? Aí, pessoal, igual eu estava fazendo ali no globo terrestre, né? Ó, lembra que eu falei que as linhas de campo magnético, elas saem do Polo Norte
e vão para o Polo Sul. Imagine que eu tivesse aqui uma bússola, tá, gente? A agulha da bússola, ela iria acompanhando, ó, esse vermelho aqui, tá, gente? Indica o polo norte aí da agulha da bússola, tá? Então essa setinha vermelha, ela vai acompanhando a setinha aqui, ó, do campo. Ó. Então aqui tá apontando para a direita. A hora que ela fez a curva, ó, já tá apontando para cima. Se ela viesse para cá, já ia apontar para a esquerda, né? Como essa daqui está apontando, né? Então vamos dizer, a linha de campo magnético, ela sempre vai sair do polo norte de um ímã e chega no polo sul desse ímã aí, tá bom? Depois eu vou fazer uma experiência aqui, eu vou mostrar para vocês um detalhe interessante, tá? Pessoal, aqui, ó, campo magnético uniforme. Vamos supor que eu tivesse aqui dois ímãs, né? Ó. Um deles com o polo norte, o outro aqui com o polo sul, né? Esse ímã aqui poderia ser um ímã também em forma de U, tá, gente? Eu acho que vocês já viram aqueles ímãs em forma de U, né? Entre eles, tá, gente? Nós vamos ter aí, ó, um campo magnético uniforme, certo? Esse campo magnético uniforme, tá, gente? Nós representamos por vetores dessa maneira que está aqui. Mas e como é que eu represento um campo magnético que está nesse sentido, ó, apontando lá para a folha? Ou como que eu apresento um campo magnético que está nesse sentido, apontando para nós? São essas simbologias aqui, ó, tá? Campo magnético de entrada, gente, ó, é esse aqui, ó. O que é o campo magnético de entrada? Aquele apontando, no caso, para o papel, certo? Então, ó, esse daqui seria o campo magnético de entrada, tá ok? Eu represento assim, ó, uma bolinha com um X, ou às vezes você deixa só o X aqui, ó, escreve o B do lado, você já sabe que é um campo magnético de entrada, tá? Ó. Então, aqui, campo magnético de entrada, né? Ó. Ele entra no plano da folha. O campo magnético estaria assim. E se eu tenho uma bolinha e um pontinho dentro da bolinha, tá, gente? Campo magnético de saída. Aí eu teria a situação assim, ó, tá? Epa, deixa eu colocar mais... Isso, assim, ó, tá? Isso daqui seria um campo magnético de saída, tá? Se o campo magnético tivesse apontando aí para cima, tá, gente? Desse jeito aqui, ó, eu represento uma bolinha com um pontinho lá dentro. Tá? Então, se vocês verem esse desenho em exercício e tal, já sabe o que é, tá, gente? Bolinha, campo magnético de saída. Vou colocar aqui, ó, campo magnético de saída, tá? E o xizinho, campo magnético de entrada, tá bom? Gente, ó, interação entre o campo magnético e as cargas elétricas, certo? Vamos dizer que eu tenho uma carga elétrica, tá, gente? Essa carga elétrica está sendo representada aqui como positiva, né? E ela está entrando nesse campo magnético aí, ó, tá? Ela está entrando, o campo magnético tem direção horizontal, né? Olha a velocidade da carga, tá, gente? A velocidade da carga tá para cá. Então ela está entrando nesse sentido aqui assim, ó. Tá? Ou seja, ela está entrando perpendicular ao campo magnético, certo? Vai ser criado uma força magnética, né? Ó. Essa força magnética vai ter esse sentido para cima, certo? E como é que eu determino essa força magnética? Força magnética, gente, eu vou representar por essa fórmula aqui. Ó.
força magnética vai ser o valor do campo, vezes o valor da carga elétrica, né, dessa partícula, tá certo? Vezes a velocidade que ela entra nesse campo aí, tá? Não precisa colocar, tá, gente? Se for uma carga negativa, tá, gente? Não precisa colocar o sinal, porque como nós estamos calculando força, né? Ó, não tem sentido aí pra gente a gente ter o valor de uma força negativa, tá? Ó. Então o valor dessa carga aqui, ó, vocês podem colocar em módulo aí, tá ok? Então, ó, dá para determinar a força magnética que atua nessa partícula com essa fórmula aí, tá certo? E se de repente, né, a partícula ela não entrasse perpendicular, né, entrasse aí formando um ângulo θ entre o campo, um ângulo θ, né, da velocidade com o campo aí. Aí, gente, o que acontece? Eu teria que utilizar o valor dessa velocidade, só que daí eu teria que transformar, né? Ó. Então a única coisa que altera, tá, gente, é que eu teria que utilizar V seno de θ. Tá? Então, ó, ficaria a mesma fórmula, força magnética é o campo vezes a carga, só que daí em vez de utilizar aí a velocidade aí, né, gente, eu vou colocar V seno de θ. Tá ok? Que daí automaticamente, né, ó, eu vou utilizar a componente que está na direção aí perpendicular, né, ó, tá? V seno de θ, tá bom? Pessoal, detalhes, né? Ó. Se esse ângulo θ for 90 graus, eu vou voltar nesse caso aqui, ó. Se for 90 graus, eu não volto aqui nesse caso, ó. Forma 90 graus entre o campo e a velocidade, né? Quanto que é seno de 90? Seno de 90 vale 1. Então eu volto nessa fórmula aqui, ó. Tá? E se o seno, né, o ângulo, fosse zero, ou seja, eu tivesse aqui, ó, velocidade e campo no mesmo sentido, tá? Ó, aí o ângulo seria zero. O que daria aqui, ó? Seno de zero, pessoal, é zero. Então a força magnética, ó, daria zero. Ou seja, pessoal, ó, detalhe importante, tá? Ó, quando uma carga elétrica ela entra paralela ao campo, não teremos atuação, não teremos a interação magnética que nós falamos, tá? Não vai atuar nenhuma força sobre ela, tá ok? E se a carga estiver em repouso? Se a carga estiver em repouso aqui no meio do campo magnético, gente, ó, velocidade zero, força magnética seria zero também. Tá certo? Bom, vamos lá para a gente compreender aí a regra da mão direita, tá, gente? Ó, regra da mão direita vocês vão fazer assim com a mão, tá? O sentido dos seus dedos vai ser o sentido do campo magnético. E o sentido do seu polegar, tá, gente, vai ser o sentido aí da velocidade, velocidade da carga, tá? Deixa eu girar aqui a folha, tá, gente, porque não dá para girar a minha mão aqui. Então, ó, por exemplo, vou girar a folha para cá, ó, tá? Aí, aqui tá melhor. Pessoal, campo magnético tá para lá. Então, ó, meus dedos para lá, velocidade para cá, ó. Então, meu dedo apontando aqui nessa velocidade, ó, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, para vocês verem, olha lá. Ó. Meus dedos apontando aqui no vetor, né, campo magnético, tá? E o meu polegar, tá, gente, ele tá apontando aqui, ó, a velocidade da carga. Pessoal, ó, no sentido de eu dar um tapa, né, ó. Ó, o meu tapa aqui, ó. Para cima, não é isso? Então, ó, a força magnética vai estar para cima, certo? Essa que é a regra, tá, gente? Sentido do campo, sentido da velocidade e
o sentido do tapa é o sentido da força, tá? Ó. Então a força magnética estaria apontando aí, ó, para vocês aí, ó, tá ok? É o que está representando aqui no desenho, ó, força magnética para cima aí, tá? Essa regra, gente, ela serve para cargas positivas. Cargas negativas, eu tenho que inverter o sentido da força. Por exemplo, se fosse uma carga negativa aqui, ó, eu teria que representar essa força magnética para lá. Um exemplo com carga negativa. Vamos lá. Sentido do campo. Sentido do campo. Tá para lá o campo, olha lá. Sentido do campo. Sentido da velocidade, ó. Velocidade para cá, campo para lá. Certo? Olha para onde está o meu tapa agora, gente, ó. Para baixo, tá, ó. Então a força magnética estaria atuando para baixo. Só que ela é uma carga negativa, né, gente? Se ela é uma carga negativa, olha só como é que fica, ó. Para cima. Você inverte o sentido, tá? Mais uma vez falando, né, gente, ó. O meu tapa ficaria para baixo. Como é uma carga negativa, ela ficaria aí, ó, para cima a força magnética. Essa regra é importante, gente? Demais, pessoal, demais, tá? Se vocês conseguem fazer essa regra aí, tem muitos exercícios que você acaba resolvendo só com essa regrinha aí, tá bom? Muito importante mesmo saber essa regra, tá? Pessoal, carga deslocando-se, né, ó, em um campo magnético uniforme, né, ó. Pessoal, se eu tivesse aqui um campo magnético uniforme, ó, e a carga ela entrasse nesse campo magnético, ela ficaria presa a esse campo magnético, tá, gente? Ela ficaria presa fazendo um movimento circular. Nesse movimento circular, gente, a força magnética ela seria resultante, tá? Vamos desconsiderar aí, né, ó, tá? Uma atuação gravitacional aí, né, ó, tá? Então a força magnética ela seria resultante, tá? Então eu poderia falar assim, né, gente, que como é um movimento circular, eu teria uma resultante centrípeta, certo? Então, ó, eu diria, né, que a força magnética, né, ó, a minha resultante centrípeta seria igual à minha força magnética. Como é que eu calculo o resultante centrípeta, pessoal? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Certo? E a força magnética, gente? Nós acabamos de ver, né? Ó. B, Q, V. Né? Só que aí, pessoal, o que acontece? Ó? Olha a velocidade aqui. Aqui está V ao quadrado, aqui está V, né? Ó. Então eu poderia cortar esse quadrado aqui, né? Ó, com esse V. Né? Melhorando a nossa fórmula, eu chego na fórmula dessa maneira aqui, ó. Essa fórmula, gente, é a famosa fórmula do Habib, né? Ó. Conhece a fórmula do Habib, gente? Habib me vê um kibe, certo? Não esqueçam dessa fórmula do Habib, tá, gente? Fórmula muito importante aí, tal. Então, ó, fórmula do Habib me vê um kibe aqui, ó. O que nós temos aí? Nós temos o R, que é o raio da trajetória. Esse raio aí tem que ser dado em metros. Nós temos o M, que é a massa dessa partícula, tá ok? Essa massa aí dado em quilos, tá, gente? Tudo sistema internacional. O V, velocidade. Vocês já sabem, né, gente, que velocidade, ó, tem que ser dado aí em metros por segundo, tá? O Q é a carga elétrica, né, gente? A carga elétrica
da partícula, certo? Essa carga aí vocês vão colocar em coulombs, né? E por último, a letra B. Letra B, gente, é o campo magnético, tá? Ó. Como eu falei para vocês, campo magnético ele é dado em Tesla. Letra T maiúscula aí para representar essa unidade, tá? Pessoal, aí vamos supor, né? Ó, e se ela não entrar perpendicular aí em relação ao campo, tá? Se ela entrar perpendicular, ela vai fazer isso. Se ela não entrar perpendicular, gente, ela vai fazer isso daqui, ó. Um movimento que a gente chama movimento helicoidal, né? Ó. Faz essa, parecendo uma molinha aqui, né? Ela iria fazer esse movimento aqui, tá? Por quê? Porque ela teria duas componentes, né? Ó. Eu poderia decompor essa velocidade aqui, ó, em duas, tá? Vamos chamar aqui de Vx e uma Vy, não? Tá? Essa Vy iria fazer um movimento circular e essa Vx iria empurrar para frente, né? Então ela iria fazer esse formato de hélice aí, tá? Gente, ó, o que queria mudar na fórmula se tivesse um movimento assim, ó? Pessoal, a única coisa que muda é que vocês iriam colocar aqui o V seno, né? Ó, igual a gente já fez aqui ali atrás, né? Coloca V seno de θ, né? Ó. Não muda a sua fórmula aí, ó, tá? Então eu teria o raio da trajetória helicoidal aí, né? Ó, seria determinado com essa fórmula aí, tá? Se eu quisesse calcular, gente, velocidade angular. O que é velocidade angular? Não é a velocidade escalar dividido pelo raio? Só que essa velocidade escalar, gente, ó, eu já falei para vocês que é o V seno de θ, não é isso? Então ficaria V seno de θ dividido pelo raio, tá? Só que o raio, gente, ó, nós temos o valor dele aqui, ó. Então o que vai ficar? V seno de θ, substitui o raio aqui, tá, gente? Ó, M, V seno de θ, sobre QB. O que vai acabar acontecendo aí, gente? Ó, vai cancelar o V, vai cancelar o seno. O que a gente teria aqui, né? Ó, a gente teria que a velocidade angular desse movimento ó, seria QB sobre M, tá? Essa daqui seria a velocidade angular desse movimento aí, caso um exercício peça aí para vocês, tá? Pessoal, período. Eu poderia falar aí que o período desse movimento, ou seja, né, o tempo para dar aí uma oscilação, né, seria 2π dividido por essa velocidade angular, tá? Uma velocidade angular eu tenho aqui, ó. Então ficaria 2π dividido por isso aí, ó. Para ficar melhor, né, gente? Vamos inverter essa fração aqui, né? 2πm sobre QB, tá? Frequência, tá, gente? Frequência é só inverter, tá? Então a frequência é o inverso do período, não é isso? Ó? Então como é que ficaria aí? Frequência, só passar aí o Q e o B para cima e passo 2πm para baixo. Então, a gente teria essa situação aí. Tá bom? Bom, gente, por hoje eu vou ficar aqui. Eu ainda vou
gravar uma aula aí falando de exercícios aí para vocês, tá, gente? Tipos de exercício e mostrar aí o imã, tá? Hoje não deu tempo aí para vocês, né? Mostrar uns negócios aí com imã, tá bom? Até mais, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.